Bom, esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando sobre introdução o estudo da escatologia, a doutrina das últimas coisas. Eu vou falar das principais correntes escatológicas, mas todas elas, as três ou quatro principais correntes escatológicas, elas concordam, digamos assim, numa coisa: Cristo, ele vai voltar a segunda vez, chamada de parousia ou segundo advento. Parousia é um termo técnico para a segunda vinda de Jesus. É um termo técnico grego que era uma palavra usada. Parousia era uma palavra usada para a chegada breve de uma autoridade, alguém importante, né? Um militar, um governo, um presidente, enfim, alguém, um imperador, era chamado de parousia, ou segunda vinda de Jesus, né? Corrente milenista. Eles concordam que Jesus vai voltar, Satanás um tempo será solto e será preso e julgado. Haverá o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo, levando os remidos do Senhor para o céu. A Bíblia garante isso. E Satanás será preso e julgado. Então virá o fim e Jesus reinará com os seus remidos, com os crentes, com os salvos, os cristãos, ad aeternum, ou seja, durante toda a eternidade. Eu vou ler aqui uma transcrição de um estudo que eu fiz, de uma apostila do Seminário Teológico Batista de Niterói. Jesus voltará após o milênio, o pós-milenismo. Para fazer justiça a esse posicionamento, essa cosmovisão chamada de pós-milenista, será dada a definição do teólogo Lohane Butner, um teólogo que adota esta posição pós-milenista, e Augusto Hopkins Strong, Dr. Strong, pós-milenista. Explica que o pós-milenismo será assim: a concepção das últimas coisas que sustenta que o reino de Deus está sendo estendido agora no mundo pela pregação do Evangelho. O pós-milenismo ensina que o milênio será uma época de prosperidade, avanço na economia, chegará gradualmente, e que não será literalmente de 1000 anos, milênio. Haverá uma transformação nas pessoas, nos indivíduos, pela conversão, e isso refletirá na economia e na política, cultura no mundo. Gozará um estado de retidão, justiça nunca visto. As pessoas se converterão, deixarão o pecado, mas significa que o mal será reduzido e os princípios cristãos serão obedecidos. Haverá, segundo o pós-milenismo, uma era de paz, prosperidade e justiça social, ou seja, o mundo será cristianizado pela pregação da palavra. A interpretação pós-milenista faz de Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 6 seguinte: descreve o aprisionamento de Satanás durante a era atual da igreja e o reino das almas dos crentes mortos com Cristo nos céus durante a presente era. A primeira ressurreição, segundo o pós-milenismo, significa a regeneração dos crentes
enquanto eles estão vivos na terra. Milênio. Jesus voltará para inaugurar o milênio, pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico ensina que Jesus voltará antes do milênio, ou seja, antes da era escatológica. Milênio que durará 1000 anos e reinará pessoalmente sobre a terra. Esta corrente de interpretação escatológica divide-se em pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. Os ensinos que caracterizam o pré-milenismo dispensacionalista são os seguintes: Jesus voltará antes dos 1000 anos literais, e durante este período Jesus reinará sobre as nações. Esse ensino está baseado em Apocalipse capítulo 20, versos 2 a 6. Segundo, o estabelecimento do milênio e do consequente governo de Cristo será precedido pela grande tribulação, que será tempo de destruição, perseguição aos cristãos, sofrimento e julgamento. Terceiro, haverá uma harmonia universal entre os homens, grandes e pequenos, ricos e pobres, e também na natureza. O milênio será de paz e justiça social, uma vez que a besta, o anticristo e o falso profeta foram lançados no inferno e o diabo preso pelo abismo. Haverá uma ressurreição apenas dos salvos, ou seja, a primeira ressurreição. A ressurreição outorgará aos crentes corpos espirituais, mas os não cristãos viverão em seus corpos naturais. Terminados 1000 anos de paz e justiça com o governo de Cristo e dos santos, Satanás será solto do abismo e conseguirá outra vez fazer com que a humanidade se rebele contra Deus. Um teólogo chamado George Eldon Ladd, pré-milenista histórico, interpreta o Apocalipse 20, versos de 1 a 6, da seguinte forma: o texto fala da segunda vinda de Jesus, ou seja, a parousia, segundo advento, segunda volta, como vencedor, vindo destruir seus inimigos, o anticristo, Satanás e a morte. Isso ocorrerá 2 estágios. Primeiro, Satanás será preso e encarcerado no abismo por 1000 anos. Este ponto ocorre a primeira ressurreição dos santos. Jesus voltará e governará Jerusalém. Pré-milenismo dispensacionalista. Eles entendem que, uma vez que ensina que Jesus voltará para inaugurar o milênio e que reinará na terra durante 1000 anos, mas distingue-se do pré-milenismo histórico pelos seguintes ensinamentos: o propósito base de Deus era estabelecer o reino na terra. Para isso formou o povo de Israel. Jesus veio para oferecer esse reino a Israel, mas foi rejeitado. Cristo retornará, segundo os dispensacionalistas, à terra com a igreja que foi arrebatada, e os santos retornarão, e com eles com corpos gloriosos, ressurretos e celestiais sobre Israel e sobre todo o mundo. Israel se converterá, é o chamado pleroma de Israel, no período da tribulação. Será a testemunha de Deus durante o milênio. Israel, povo de Israel, os judeus. Os outros povos serão servos de Israel durante os 1000 anos.
muitos se converterão pelo testemunho do povo de Israel. A capital do governo de Cristo na terra será Jerusalém. Será construído um templo, Ezequiel 41 e Ezequiel 46, 24. Voltará os sacrifícios, as expiações pelo pecado, etc., segundo a visão dispensacionalista. E por último, durante o milênio, todas as promessas do Velho Testamento em relação a Israel serão cumpridas. E finalmente, os amilenistas. O amilenismo, Jesus voltará. Ou seja, nós já estamos vivendo o milênio, com um período de tempo completo muito longo, mas de duração indeterminada, uma vez que os números no Apocalipse são simbólicos. Então, para os amilenistas, o milênio, a escatologia, são simbólicos, ou metáfora, ou uma linguagem hiperbólica. Esse tempo é um período em que Satanás é impedido de continuar enganando as nações, e ele se estende por toda a era cristã. Assim, o milênio já está se realizando e os santos, os crentes, já estão reinando com Cristo no céu. Ou seja, para os amilenistas é um milênio espiritual e já está se cumprindo na história. É o reinado dinamicamente ativo de Deus na história humana através de Jesus Cristo. Satanás será impedido de enganar as nações e os crentes, os santos, os salvos em Jesus já estão reinando com Jesus vivos no céu. Para os amilenistas, ensinam que Cristo, com a sua morte, conquistou a vitória decisiva sobre o pecado e sobre Satanás, e estabeleceu o reino de Deus. Para os amilenistas, o reino de Deus já foi estabelecido quando Cristo pregou, esteve na terra, foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Para os amilenistas históricos, nós já estamos vivendo a chamada era escatológica da igreja, ou seja, Cristo vence e a igreja é vencedora com Cristo. Deus abençoe. Curtam o nosso canal, graça e paz.